Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Lê. Hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Helenida Tawil. A Helenida foi uma das primeiras pessoas que me acolheu e me recebeu aqui em Londrina há mais ou menos 17 anos atrás. Eu conheci a Helenida, é formada em Direito e Jornalismo, aluna de Teologia, e eu conheci a Helenida quando ela era apresentadora do programa Empresas e Negócios. Desde então, a Helenida deu aí uma guinada, mudou de profissão, de carreira, mais ou menos, né? E hoje tem ali o canal no Insta sobre etiqueta. Conta um pouco para nós sobre você, Helenida, sua história, que é essa sua trajetória e essa mudança. Primeiro, Alessandra, uma alegria estar aqui com você, muito gostoso isso. Estou com maior inveja de fazer podcast, viu? Vou ver se eu aprendo com você aqui. Opa, com certeza. Ale, eu tenho que te corrigir. A gente se conheceu quando ainda estava na TV Mix, na extinta TV Mix. Foi na Mix? É, e a gente fez eventos juntos, fomos para leilão na Fazenda, lembra disso? Sim. E desde aquela época que eu te admiro muito e tenho acompanhado você em todo esse teu desejo de fazer o bem para as pessoas, esse desejo de devolver para o país tudo aquilo que você acha que recebeu, mas tem todo o mérito disso, todo o seu trabalho, todo o seu esforço e a sua espiritualidade também. Então, eu me formei em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, depois me formei em jornalismo e fiz 1 ano e meio só de teologia. Não dei conta, gente, não dei conta. É muito trabalho, é muita pesquisa. Para ser padre não é fácil, não. E eu tive ótimos amigos ali nos bancos da PUC com a teologia, porque você vive uma fé diferente quando você não estuda aquela fé, né? Então, quando você tem a oportunidade de estudar, de perceber melhor, você amplia, né? Amplia até as suas vocações, até a sua maneira de ver e de receber Jesus na sua vida, né? Mas aí, como você estava dizendo, eu fiquei 20 anos e meio no ar, né? Primeiro na TV Mix, que era ligada à Unopar, do saudoso professor Marco Antônio, a nossa querida professora Elizabeth, que nos deu grandes oportunidades. Sou grata, muito grata. Aliás, eu sou grata, inclusive, porque no começo da minha vida de jornalista, eu fazia as férias da Elisia Peixoto, da Lia Mendonça, da Ana Marta, e inclusive fui convidada pela Mafalda para fazer parte de um programa dela quando ela era o must do must. Mafalda tem uma carreira maravilhosa, merece todo o reconhecimento, porque ela realmente é um exemplo para todos nós. E aí eu comecei, sempre a Lia que me apresentou e tudo mais, me deu oportunidades, e aí eu comecei a escrever. E depois entrei na TV. A professora Elizabeth me viu fazendo um trabalho de cerimonial na ACIL, gostou da minha voz, gostou do meu jeito e quis me dar a oportunidade. Quando eu vejo os vídeos daquela época, eu tenho vontade de chorar. Que corajosa que ela foi. Então, assim, começou tudo e eu gostei demais disso, porque a nossa profissão dá a oportunidade de você conhecer um universo, né, totalmente diferente daquele cotidiano que a gente tinha. Então, um dia eu estava falando de lançamento de moda, outro dia de edifício, outro dia de agricultura, outro dia de medicina. Então, deu uma abertura assim na mente, que é uma coisa impagável, Alessandra. Muitos uma coisa assuntos, impagável. né? Muito conhecimento. Muito conhecimento. E muita gente. Muitas pessoas com conhecimentos diferentes. Hoje a gente fala, network. Gente, a única coisa que eu aprendi com a TT é isso, a Maria Tereza do Prado Machado. O que você faz na vida é relacionamento. Tudo que não adianta você ter um conhecimento que você não consegue fazer o fluxo daquilo e a única coisa que eu sirvo é juntar A com B. Eu sei de alguém que precisa de alguma coisa, o outro que está fornecendo aquela coisa. Então, é muito gostoso isso. É muito bom você ser um canal para essas coisas, né? Aí chegamos lá na TV, trabalhamos lá por mais de 7 anos, até a TV ser fechada, né? Que o professor virou para o ensino à distância, né? E aí eu fui para a França, acabei morando 1 ano lá em Paris com a minha família, e daí quando eu voltei,
o Rafael Lamastra já era diretor aqui na TV Massa, em Londrina. E ele antes de eu voltar para o Brasil, ele perguntou, olha, você vem para cá quando? Você não fecha com ninguém que eu quero falar com você e tal. Daí, quando eu voltei, eu já comecei a trabalhar lá. O Gelson Negrão também já estava lá no jornalismo e tudo. E aí comecei lá. Lá eu fiquei 10 anos e meio. E antes eu tinha outras participações, né, na Mafalda e tudo mais. E o Próspero Neto também, que me deu a oportunidade de apresentar o programa dos municípios, né? Então eu devo para toda essa gente essas oportunidades, essas experiências, sabe? Sou muito grata a ele, a Cida, por tudo que eles fizeram por mim e o carinho que tiveram sempre comigo, sabe? Que eu nunca fui uma pessoa fácil, né? Eu sou uma pessoa difícil, sou ariana. A gente tenta se moldar nos bancos da igreja, né, com o joelho no chão, mas é sempre um aprendizado, é sempre um retorno, né, Alessandra? É sempre aquela tentativa de você sempre fazer a conversão, né? Você está sempre se convertendo. E temos que ser pessoas difíceis mesmo, sabe? Porque nós não podemos nos permitir sermos acomodados, nem conformados com as coisas. Então, normalmente, quando nós não somos conformados, quando a gente não aceita tudo, nós acabamos sendo, né, chamados ou taxados de pessoas difíceis. Então, ser pessoa difícil não é ruim, viu? Não é? Eu fico feliz de você falar isso. Com certeza, com certeza. Acho que eu vou passar isso para as minhas filhas, para elas saberem, olha, tá vendo como é que é? Sim, porque, né, a pessoa difícil, normalmente isso tem a ver com a exigência, com querer melhor, com querer melhorar, com não estar conformado, com buscar algo, né? E isso é o que possibilita também a gente ter as superações na vida, essas mudanças aí que você vai contar pra gente. Tudo isso é porque você é uma pessoa difícil. Pois é. Gostei desse posicionamento com relação a isso. Então, daí depois, eu já tinha, como você disse, eu também comentei, eu me formei em Direito, também já é um grupo de pessoas que você conhece, com um foco diferente, né, sobre a vida e sobre as coisas. E naquela época, um Brasil que já estava mudando, porque a gente eu nasci em 57, então a década de 60 para 70, foi de muita transformação social, né? A gente vê os reflexos hoje na nossa sociedade do que foi aquilo, né? E os pais tinham muita dificuldade para saber, não, mas será que o limite é aqui, o limite é lá, ou então o que eu vou ensinar, o que eu não vou ensinar, porque os padrões foram todos modificando e de uma maneira, todas as mudanças tendem a ter um certo exagero no início, para depois elas voltarem a se acalmar. E nessa fase que eu vivi a faculdade, aí depois casei em 80 e tanto, e depois que eu casei que eu terminei de fazer o jornalismo. Daí eu fui trabalhar na rádio Folha FM, que era a Rádio Folha e a Rádio Cruzeiro, que era do grupo de vocês, né? E aí também é tanta coisa boa que você vê, é tanta coisa interessante que você vê nesse meio. E eu acho que tem um vírusinho que pega a gente e você não consegue sair mais disso, né? E daí para frente eu fui trabalhando com comunicação, trabalhando com rádio, fiz um pouquinho de rádio na Alvorada. E depois peguei mais assim o foco para a TV. E de início era TV Mix, que era o TV a cabo. Canal a cabo fechado. Foi uma TV maravilhosa, chegou a produzir mais de 14 programas. Bastante. E, na verdade, a gente perdia, assim, em qualidade só para a RBS do Sul, para uma que tinha no Sul. Mas era uma qualidade muito boa. A professora Elizabeth é muito exigente nessas coisas, né? Então ela contratava pessoal de base muito muito forte, muito bons, e com isso quem ganha, além do público, a gente que trabalha ali aprende, né? Aprende super tudo isso. E aí foi assim que as coisas foram acontecendo. Aí na Rede Massa, com o Lamastra lá, a gente fazia, o nome do programa era Empresas e Negócios, então eu saí daquele foco do social que tinha na Mix, né, que eu fazia tudo, fazia invasão de privacidade, fazia perfil, personalidades, um monte de coisa, festas, para passar para o mundo corporativo. Daí a gente começou a fazer mais isso, né, lançamentos, inauguração de lojas, essas coisas todas.
E nesse período todo também mais aprendizado ainda, porque você sai de um canal fechado que tem o enfoque. Eu era conhecida numa camada social, assim, publicamente. Quando eu passei a fazer a Rede Massa, daí eu já fui mais conhecida por uma outra camada social, super gostoso, muito bom, cada vez que eu ia no supermercado, algum lugar assim, você ser reconhecida de uma outra maneira, porque antes era só naquele nosso grupo, né, naquela coisa. Mais fechadinho. E porque eu digo assim, eu não faço parte da alta sociedade, eu trabalhava com a alta sociedade, né, e o nosso dia a dia é diferente, né, Alessandra? O nosso dia a dia é supermercado, é farmácia, é você sair, encontrar as pessoas, e é gostoso você falar, antigamente tinha, me dá um autógrafo, né? Assina, agora, aí depois passou, vamos fazer uma selfie? Posso tirar uma foto? Posso tirar uma... Acabou, né? Tal do... Sim, não tem tal mais do autógrafo, acabou. É selfie. E aí foi muito gostoso também tudo isso, e também atendendo um pouquinho essa mesma linha, mesmo que fosse mais no corporativo, eu fazia mais essa linha, né? De entrevistas, de social e tudo mais. Mas aí, em 2019, quando eu saí da TV, da Massa, as minhas filhas estavam morando fora, uma morava no Canadá, outra morava em Ribeirão Preto, eu senti aquela coisa assim, sabe, Alessandra? Ai, gente, acho que já deu, né? Acho que agora já deu, eu preciso dar uma olhada mais nas minhas meninas, porque a Renata era super novinha quando eu comecei a trabalhar com comunicação. E muitas vezes eu tinha que organizar as coisas em casa para alguém levar, alguém fazer, alguém dar conta, porque eu já estava ocupado com outras coisas, né? E aí eu falei, quer saber? Eu acho que já está na hora de eu cuidar mais das minhas... Embora elas já sejam mulheres, né? Já estejam super formadas, acho que eu vou ter que dar um pouquinho da minha parcela. Porque, olha, aquele ditado, filho criado, trabalho dobrado, é verdade. As demandas são outras, as demandas são diferentes, mas a gente tem que estar presente, né? Nem que seja para ser referência negativa, sabe? Você sabe o que é referência negativa? Você fala, não, mas eu não acho legal isso. Ela vai lá e faz totalmente diferente do que você falou. Mas pelo menos é uma referência, né? Sim. Então, Helenida, você começou primeiro ali, né? A exposição num canal mais fechado, a cabo, aí passou para a TV aberta. E hoje você está aí na internet, que é a TV aberta ainda, não sei, né? Exponencial, multiplicada, muito maior, né? Não tem. Então, conta um pouco para a gente como foi essa passagem aí. Ela é muito maior desde que o veículo permita, né? Desde que a ferramenta lá te entregue, né? Se eles decidirem que não vão te entregar, não te entrega. Você não tem com quem discutir, né? Também tem isso. Você não tem o que fazer. Então, para isso tem muitos cursos, né? Que a gente vê até o Rafael aqui, craque nessas coisas, né? Para entender todo esse processo, porque tem todo um protocolo para você poder fazer sucesso na internet, né? O nosso trabalho na internet, meu e da Jaqueline, que desde que eu a contratei em novembro do ano passado, eu já tinha meu perfil, que era Helenida Tawil, Helenida Tawil, né? Eu já tinha o perfil há alguns anos, mas eu não conseguia mexer muito, porque é engraçado, porque você acha que, tá na internet, tá no Instagram lá, aquilo. Gente, aquilo é um trabalho. A partir do momento que você se dedica ou resolve fazer alguma coisa, você tem que se dedicar àquilo, porque você tem que postar todo dia, você tem que fazer stories, você tem que fazer uma resposta para os seus seguidores, né? Então, a gente tende a pensar assim que é muito fácil você sair da TV, porque sempre esteve em TV, tela, câmeras, e aí colocar lá na internet, que é fácil, então começar a fazer selfie, fotografia, falar, criar stories. Não. Fácil? Não é nada fácil. Mas te preparou? Fácil. Sim, porque, por exemplo, se eu tiver que fazer alguma coisa em frente às câmeras, ou se tiver que fazer uma leitura, uma coisa assim, tudo bem, eu não vou ficar com tanto problema. Apesar de que eu sempre fico um pouco nervosa antes de fazer alguma coisa, né? Acho que é o peso da responsabilidade, sei lá, uma coisa assim. Mas, assim, não é fácil. Não é fácil, não é nada como a gente pensa. É outra linguagem, é outro foco. Você tem que se... É uma vida nova. Hoje você está com quantos seguidores? 172 mil. 172 mil. Então, eu estava contando.
A gente estava em novembro, quando eu contratei a Jaqueline, eu tinha 7.600 seguidores. E aí eu não dava muita bola e tal. Assim, um dia eu postava, outro dia não postava. Ficava naquela coisa achando graça. Quando eu falei, não, agora eu vou... Minhas filhas voltaram a morar em casa e tudo. Eu falei, agora eu vou levar a sério esse negócio. Contratei a Jaqueline, que ela fazia o perfil do Marcelo Melhado. Eu gostei do que ela tinha feito no perfil dele. Falei, vamos trabalhar com isso. Aí ela me deu o foco, porque eu estava, Alessandra, eu falava de comida, eu falava de moda, eu falava de viagem, eu falava de nada, eu botava uma flor, mas não é assim. Você tem que um protocolo, definir, né? você tem um protocolo, você tem um código para fazer as coisas. E dela, de 7.600 seguidores, passamos para os 172 mil hoje. Então, acredito que poucos não sabem o que você ensina aí, mas conta um pouquinho, o que você ensina aí, porque eu acho assim, esse é extremamente importante. A gente resolveu focar num segmento que eu fazia, mas deixar ele exatamente para fazer boas maneiras, etiqueta, mesa posta. O foco maior que eu comecei foi mesa posta. Mas até isso, Alessandra, a gente foi caminhando e percebeu que as pessoas se preocupam muito com boas maneiras e etiqueta. Perfeito. Por isso, eu acho muito interessante, porque quando a gente trabalha a inteligência emocional, que é a gente conseguir extrair o melhor da gente e o melhor dos outros para uma convivência excelente, as boas maneiras são fundamentais. Isso é imprescindível. Né? Porque assim, o ser humano foi evoluindo e ele foi vivendo em sociedade, saiu daqueles cantinhos lá do meio do mato, começou a conviver com seus vizinhos. E, de repente, organizou-se um protocolo de regras, né, de educação. O que é a etiqueta? Nada mais é do que normas para você viver bem em sociedade. Porque sozinha em casa, todo mundo sabe que a gente tem necessidades fisiológicas, todo mundo sabe que a gente tem hábitos não muito interessantes, mas a gente não precisa fazer isso na frente dos outros, né? Então, criou-se um protocolo para que as pessoas pudessem conviver em sociedade. Então, eu não vou ficar aqui na sua frente fazendo coisas que eu posso fazer lá no escondido do meu quarto, não vou usar fio dental aqui na sua frente, eu não vou fazer coisas que não tem necessidade. E aí também, quando a gente fala, por exemplo, de autoestima, né? E todo o desenvolvimento pessoal leva também a gente a buscar um crescimento em autoestima e tudo isso. Quando a gente entra, tô aqui, né? Quando a gente entra num ambiente que a gente tem certa insegurança porque não sabe como se portar ali, né? A gente fica com a autoestima baixa, a gente fica retraído, fica tímido. Quando a gente sabe, tem um ensinamento, então você ajuda bastante com isso, não é? Nossa, isso faz uma diferença, porque olha, vou falar para você. A nossa casa é nosso laboratório, porque em casa você tem liberdade para testar, para fazer, para treinar as coisas que a gente precisa para mostrar em sociedade. Então é em casa que a gente faz tudo isso. Então, quando a gente percebe a alegria das pessoas de saberem coisas que elas até sabiam, mas se você não faz no dia a dia, se você não pratica, aquilo não fica natural. Então, você tem que fazer aquilo no dia a dia, para quando você for chamado, porque lá a gente fala assim, a gente explica como é, você só faz se quiser. E é melhor você saber e não precisar, do que você precisar e não saber. Então, não estou dizendo que a gente vai ficar em cima do salto 24 horas por dia. A gente senta de jeito errado, cruza as pernas de outra maneira, você está numa liberdade. Mas quando você está em sociedade, quando você está com as pessoas, você quer dar o seu melhor. E como uma das maneiras de você dar o seu melhor é você fazer uma mesa, porque a mesa é onde você pode encontrar família, é onde você recebe seus convidados queridos, e eu sempre repito, onde tem um alimento é onde Deus está. E eu gosto muito também de frisar que acho importante a gente trazer que essa elegância e esse saber não tem nada a ver com dinheiro. A gente não precisa de dinheiro, isso é sobre cuidado, né? Quando você fala a mesa posta e tudo isso, não é questão de ter lá talheres de prata, cristais, não é sobre isso. É sobre o cuidado com as pessoas que estão ali, com você mesmo até, né? Exatamente. Sabe a Thalita do Jornal da Gleba?
Aham. Thalita maravilhosa, é outra pessoa que me deu grandes oportunidades. Eu escrevo também para o Jornal da Gleba, tem uma coluna social lá. Ela, um depoimento dela, ela sempre fala, posso até repetir isso. Ela fala que antes de mim, ela sentava na TV com um prato na frente, lá sozinha, e comia e fazia as coisas que ela Comia tinha que meio de fazer. qualquer jeito. Meio assim, não dava muita importância àquilo que ela estava comendo, porque hoje ela é uma orientadora super da qualidade de vida e de como você come as coisas, como você se reprograma para ter uma saúde, não só para emagrecer, mas o que significa o emagrecer, a saúde que significa. Ela é fantástica. Procurem lá, Thalita Oriani. E ela diz assim, antes de você eu fazia isso, Helenita, por causa de você eu fui lá, eu comprei, ela comprou 2, é isso que você está falando, não precisa ter um acervo, né, de coisas de casa, de talheres de prata, de cristal, disso, daquilo, não. Você tem seu prato bonitinho, você tem o seu talher, você se serve, você se senta à mesa, né, você dá atenção para aquilo que você vai comer. Fala que eu nunca fiquei vendo celular enquanto estava almoçando. Lógico que a gente faz isso. É errado, não Sim. é bom você fazer isso. Você não deve nunca deixar o celular sobre a mesa quando você está numa refeição, e muito menos quando você está em reuniões com as pessoas, né? Então, a não ser que você precise dele para dados, para informação, que ele vai fazer parte do trabalho, que ele vai fazer parte do seu encontro. Aí, ela falou, olha, depois disso eu comecei a ter meu momento, eu comecei a me cuidar mais nesse sentido. Então, ela falou assim, e é uma diferença. Então, você passa isso de você para aquele que você ama. Não é gostoso você sentar à mesa e ver que a pessoa organizou para você? Cuidou, né? Preparou, teve colocou aquele ali. tempo de carinho para você, montou as coisas para você. Então, assim, faz muita diferença no ambiente. Sim. Quando você entra num ambiente que ele está todo cuidado, sua postura também já não muda? Sim. Né? Você já fala, opa, peraí, eu tenho que dar um jeito em mim aqui, porque o negócio aqui é diferente. Isso é importante, porque quando a gente fala sobre etiqueta, né, todo mundo tende a pensar que é algo que precisa de muito dinheiro. E a gente não precisa de recurso. Etiqueta é sobre cuidado. Cuidado com o outro, né? E sabe, e consigo mesmo. Você fala assim, mas o que é uma pessoa elegante, né? O que é uma pessoa que tem educação, que tem etiqueta, alguma coisa assim? Eu quero te dar um exemplo da minha funcionária, Maria de Fátima, que ela está na minha casa há quase 30 anos, agora em agosto. Acho que 30, Renata fez 29, vai fazer 30 anos que ela está em casa. Renatinha tinha 9 meses quando ela entrou. A Fátima é uma lady. É uma pessoa que tem postura, uma pessoa que tem educação. E ela faz da vida o melhor. Ela tem um ânimo, uma alegria, assim, um bom humor, que isso traz o ambiente leve para todo mundo. E ela aprende, ela tem curiosidade de aprender. E a Maria de Fátima foi criada no sítio, foi criada no meio do cafezal, levando comida para os pais que trabalhavam no sítio e tudo mais. Cresceu nessa vida. Tinha dia, ela falou assim, tinha dia que a gente não tinha, além de algumas outras coisas, não tinha nada. Mas hoje ela é uma pessoa... Então, ela é muito educada, ela é fina, e ela se destaca, Alessandra. É impressionante. Sim. Todo mundo adora a Fátima. E é isso, porque a gente gera carinho quando a gente consegue ter elegância, tratar os outros com delicadeza e tudo isso. Porque você passa isso para o seu relacionamento, você passa a tratar as pessoas de uma maneira... Né? Sim, e se sentir pertencente também, né? Se sentir uma pessoa melhor quando a gente faz as coisas com este olhar, com este cuidado. Conta pra gente uma coisa, você tem muitos haters? Nossa! Então, esses 172 mil seguidores são muito... Eles participam bastante, sabe? Eles interagem bastante, respondem, perguntam. Nas caixinhas fazem perguntas e tudo mais. Mas os vídeos que a gente posta... Teve um que viralizou muito, eu tive 4.400.000 views do vídeo do pão, só no meu perfil, porque ele foi replicado em vários perfis, vários. E daí então eu acredito que a gente tem uns 5 milhões de views com esse assunto. E que não é novo, e que tem várias outras influencers fazendo esse vídeo, mostrando como é que come pão, porque eu queria que as pessoas não entendem assim, não sou eu que crio a norma, não sou eu que crio o protocolo. Eu simplesmente explico como é, né? E, de novo, você só faz se você quiser.
E aí, com esse do pão, que daí aí eu mostro assim, cortar o pão assim, se bem que isso é uma coisa super interessante. Na França, coupin é amigo. Uhum. E couper le pain é cortar o pão. Então, coupin vem com quem você parte o pão. E na França você parte o pão com as mãos, né? Sim. Que é um parênteses aí na nossa história. Desde a Bíblia, né? Jesus partiu o pão. Só que a gente atende às culturas diferentes. A gente mora no Brasil. A gente, para comer no Brasil, a gente usa 2 jeitos. O estilo americano e o estilo europeu, de como manusear os talheres. A gente usa essas 2 maneiras. Mas a gente respeita todas as tradições de várias culturas. Claro. No Japão, você tomar uma sopa direto da cumbuca. Né? Esqueci o nome daquilo agora. E você fazer aquele... Não é mal educado. Agora, pra gente né? O árabe pegar o pão, botar no negócio lá e comer com a mão, como o indiano, também não é mal educado. Então, você tem que respeitar as suas culturas. Né? E aí, a gente explica isso no vídeo do pão. Meu Deus, o que apareceu de haters, você não tem ideia. Você não tem ideia. E eu acho assim... você pode não concordar, não tem problema nenhum, tá tudo bem, pode fazer do jeito que você quiser e tá tudo bem. Sim. Agora, o que eu não posso aceitar é que os meus seguidores fiquem lendo palavrão, fiquem lendo ofensas, coisas feias. Aí isso a gente procura tirar. Mas de resto, faz parte. Você fez eu lembrar do monstrinho da Tasmânia, sabe? Porque é isso, tem várias formas de fazer as coisas. Você pode comer o pão como o monstrinho da Tasmânia, né? Ou comer o pão de uma forma elegante para Então, a gente fala, porque você tira o pão, você vai tirando em pedaços, coloca o que você quer e come. Eu lá sou galinha para ficar comendo, de pedir coisinha, de não sei o quê. E esse pão horrível que você colocou. No começo, eu fiquei meio assustada, assim, porque você vê que a pessoa derrama aquela revolta em cima de uma coisa que não tem nada a ver. Depois eu falei, gente, não, tadinho, né? É o que eles podem dar, tá bom. E me diga uma coisa, qual é a principal dúvida que mais chega para você? É como comer. Como comer mesmo. Como comer. E você sabe que ele acabou passando do universo da mesa posta para o comportamento, porque eles pedem até ajuda de o que vai vestir num casamento, numa cerimônia, o que serve, o que não serve. Sim. De roupa, né? Não que serve de... Isso daí também. Mas o que eles mais passam, que foi uma surpresa, o que vestir, como se portar. Esses dias eu recebi de um seguidor, assim... Eu vou na casa da minha namorada pela primeira vez. O que eu levo? Eu tenho que levar alguma coisa? Eu não tenho que levar? Sabe, assim? E é tão gostoso quando você vê o retorno. E é isso, né? Muitas vezes a gente está dentro de um cotidiano, mas de repente tem uma festa de casamento, tem um batizado, e aí surgem dúvidas, né? Ou a gente muda as pessoas do trabalho e de repente percebe uma forma diferente ali, então tem que estar antenado com a questão da etiqueta e qual é o mínimo aceitável para esse comportamento. Isso faz a gente se sentir pertencente. Né? Quando a gente fala, inclusive, do mundo corporativo, eu sempre bato nessa tecla. As pessoas que têm alguns cargos participam muito de almoços, jantares e tudo. Se ela está pronta para como vai ser servido, porque a gente se alimenta com os talheres de fora para dentro e com os pratos de cima para baixo. Então, se você tem aquela segurança, você já passou desse patamar, você já vai estar preocupado em fazer o seu trabalho, em conversar com as pessoas, em desempenhar uma tarefa que aquele básico, o imprescindível, você já não vai mais tropeçar. Sim. Você já vai estar participando daquilo. Eu já atendi algumas clientes que elas não acompanhavam os maridos nos jantares de negócios por medo de não saber se portar à mesa. Mas graças a Deus, todas indiquei o teu perfil. Mas segue lá, Helenida, que você vai ver. Mas para você ver que isso é um impedimento, às vezes, real, sabe? Executivos, e às vezes elas não iam. Já tive mais de uma cliente nessa situação, que falava assim, Alessandra, eu não vou porque eu tenho vergonha. Eu chego lá, às vezes, meu marido conta, tem vários talheres e tudo, e eu não sei o que fazer. Sei o que fazer. Agora, deixa eu dar uma dica aqui, que com certeza você sabe, né? Poderia falar melhor que eu, mas eu não posso deixar de falar. Primeira coisa, observe.
né? Não deixe de ir, mas perfeito. vai e observe, Perfeito. senta e veja. Espere, você não precisa ser o primeiro a se servir nem a comer. Então, se você tem dúvida, você senta e espera alguém começar. Depois copia. Não é isso? Exatamente, perfeita dica, Tá bom. perfeita dica. Helenida, para a gente encerrando, fala para mim um pouco sobre a força da mulher e principalmente aí com esse olhar desse cuidado, né, de colocar essa delicadeza, essa elegância, essa forma de trazer mais sociabilidade ao nosso entorno, né, mais carinho. A mulher é um ser assim que Deus colocou no mundo para fazer a diferença mesmo, né? E a gente sempre se lembra do que sempre dizem, né? Nós somos mãe da metade da outra, né? Sim. Mãe da metade da população dos homens, né? Nós somos a maioria, eu acho, né? 52% aqui no Brasil. No Brasil, 52%. E a gente tem, assim, o dever, né? É engraçado você falar, esse mundo tá assim, esse mundo tá assado, mas veio de nós. A formação que a gente deu em casa, como que a gente fez. E eu volto a frisar com você aquela história dos anos 60 e 70 para essa sociedade que a gente tem hoje, né? Mas eu acredito que a gente esteja retomando, né, os nossos valores, os valores de família, porque a mulher é o centro, Alessandra, não adianta. Filho é da mãe. Você querer delegar para o pai, para o tio. Se acontece alguma coisa que eles possam desempenhar bem esse papel, maravilhoso. Mas a mulher, ela é imprescindível nesse aspecto. Ela não pode de maneira alguma não se valorizar e achar que isso é um trabalho árduo. Não é brincadeira você educar, não é brincadeira, mas o resultado que isso traz. Eu tive esses dias no restaurante lá na churrascaria no centro, e as meninas dificilmente vão juntas assim, e sempre fica, mas vai, não vai, quer, demora. Aquele dia foi tudo perfeito. Aí a gente sentou à mesa, conversou, e eles vieram servir de uma maneira muito gostosa, foi no Galpão Nelore. Quando a gente terminou lá, o garçom veio nos cumprimentar, dizer, olha, parabéns, viu, pela educação de vocês. Se todo mundo que a gente atendesse fosse assim, a gente estaria muito feliz. Então, quer dizer, por um lado, eu fico feliz de ver que os frutos aparecem, né? E por outro lado, a gente tem que refletir como quem está ao nosso entorno nos servindo precisa dessa atenção, desse carinho, desse cuidado, né? Então, assim, e eu até deixei um recado lá para a diretoria do restaurante, cumprimentando a qualidade do atendimento, que realmente foi muito bom. Eu falei, olha, a gente também foi legal porque vocês são ótimos, não tem como ser mal educado com vocês. Mas então, né? É isso, volta no que a gente conversou já aqui, que é isso, né? Elegância é sobre cuidado. Exatamente. É sobre amor. Então é isso. Helenida, muito obrigada aqui por essa rápido. Conversa. Voa. Voa. Obrigada, Alessandra. Sucesso para você na sua empreitada política. Que Deus te abençoe muito, viu? Que dê tudo certinho. Coragem, força e vamos mostrar aí toda essa delicadeza com o espírito cristão que a gente tem para continuar fazendo desse Brasil o sucesso que ele já é. Muito obrigada. E é isso, gente. Esse foi o podcast de hoje. Até o próximo.